A publicidade está em constante transformação e a Oliver é uma das grandes protagonistas desta evolução. Com o modelo in-house, a agência vem redefinindo a forma como marcas se conectam com os consumidores. E para falar sobre esse e outros assuntos, o JR Trade recebe hoje o CEO da Oliver, Luiz Constantino. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Fábio. O prazer é todo meu. Um prazer falar sobre a Oliver, futuro, passado e a nossa história. Antes do nosso bate-papo, vale lembrar que você pode assistir ao JR Trade nas plataformas digitais da Record, na Record News, e tem ainda o formato em podcast, que você pode ouvir nos principais tocadores do gênero. Luiz, diz uma coisa, como é que nós podemos definir não só o modelo in-house, mas como a Oliver trabalha no modelo in-house? Excelente pergunta. O modelo in-house, ele sempre teve um preconceito, historicamente. E eu que tenho background de criativo, de criação, ainda mais. A in-house era uma operação apartada do cliente que servia para economia de custos e agilidade. Somente isso, mas não necessariamente dentro do cliente. E essa é a percepção que todos tinham, inclusive com esse preconceito. Quando a gente chegou no Brasil em 2017, o Simon Martin, que é o fundador, ele tem uma metodologia muito interessante, metodologia ferramental também, que colabora e faz o nosso trabalho ser muito mais eficiente. Hoje a gente está dentro dos nossos clientes, na maioria dos casos, não importa se é 100% da operação ou parte dela, mas necessariamente a gente tem que estar dentro do cliente. E se eu fosse resumir em 3 pontos, os objetivos principais da in-house da Oliver seriam Better, Faster and Cheaper, que é o nosso lema global. Better, que é uma qualidade melhor na entrega do trabalho, porque a gente está conectado ao cliente, ao negócio, à cultura do cliente. Faster, porque fica mais rápido, os nossos processos proprietários, ferramentas proprietárias, agora também com inteligência artificial, a velocidade é muito maior. E o cheaper a gente traduz como mais eficiente. Se você combina pessoas, esses processos e metodologias, o trabalho vai sair muito mais eficiente, com custos muito mais interessantes. Eu fico imaginando que é uma grande oportunidade para que se consiga haver uma conexão, principalmente no que diz respeito aos aspectos culturais da empresa, do cliente, esse modelo in-house. É por aí mesmo? Não, por aí, 100%. Eu costumo falar para a minha equipe que existe uma balança perfeita entre a cultura da Oliver, que a gente obviamente tem a nossa própria, e a cultura do cliente. A gente nunca pode ser 100% cultura do cliente, porque senão a gente não traz a novidade, o olhar externo, né, o novo. E também a gente não pode ser 100% cultura da agência, porque não entende o cliente culturalmente, aspectos de negócio. Então a gente tem uma ambição e um desejo de balancear essa cultura entre 50% para cada lado, para que a gente tenha uma entrega super positiva. Como é que tem sido a aceitação desse modelo e da forma com a qual vocês o conduzem? A gente pegou um modelo e um momento do mercado que o mercado já estava estressado, já estava cansado do modelo tradicional, da forma tradicional do relacionamento, né, com as suas agências. Então, nesse sentido, a gente pegou uma fase que, independente do formato, as portas estavam abertas. E juntou com um formato interessante, com um modelo interessante, com uma metodologia interessante, com uma proposta interessante. Então, eu posso dizer que desde 2017, esse modelo tem sido bem recebido e numa escala crescente de aceitação. Depois da pandemia, obviamente, todos se voltaram às suas casas, aos seus lares, tudo mudou. Teve uma estabilização da oferta, porque todo mundo conseguiu e teve que oferecer um modelo mais dedicado, mas ainda assim a gente tem um histórico muito grande. Então a gente está à frente, seja de metodologia, seja de ferramentas, seja de entregas. Agora, a Oliver também tem uma abordagem no que diz respeito às powerhouses. O que seriam as powerhouses além das in-houses? Exato. O que a gente entrega é muito mais que um in-house. Esse preconceito que eu disse no começo da entrevista, a nossa entrega vai muito além. Começa como uma consultoria
consultoria de verdade, que a gente estuda o cliente, os pontos fortes, fracos, até chegar a uma conclusão e uma sugestão de operação. No momento que chega essa sugestão de operação, e tem histórias engraçadas que a gente chegou para uma determinada marca para atender uma disciplina só, que a gente identificou que essa disciplina era o calcanhar de Aquiles daquela marca. E a marca queria tudo. Não, eu quero que vocês atendam tudo. A gente falou, não, a gente não vai atender porque a gente entende que aqui a gente vai fazer uma entrega melhor. E, obviamente, ela cresce depois para todo o resto. No momento desenhada essa operação, a gente também faz a gestão. A gestão, de novo, com metodologias, processos e, principalmente, ferramentas tecnológicas que deixam esse processo muito mais inteligente. Então, nesse sentido, e agora com a tecnologia artificial, inteligência artificial, muda tudo de novo, né? E a gente já tem experiência larga, em larga escala, de produção de peças, não só no Brasil, América Latina, mas no mundo. E acho que juntando toda essa receita, a gente acredita que a gente tem muito mais que uma in-house, a gente tem uma powerhouse. Bom, a Oliver está presente em mais de 50 países e na América Latina, naturalmente, tem uma atuação muito robusta. Agora, como que é vocês terem todo esse planejamento? Porque para cada canto do mundo que vocês olham, tem uma forma diferente de se lidar com tudo o que vocês fazem. É complexa essa atuação, você entender essa maneira com a qual deve se relacionar com as marcas, com os consumidores? Eu não diria complexa, mas ela tem que ser genuína. Genuína. Esse relacionamento. Hoje, na América Latina, a gente tem presença física de escritórios em São Paulo, Buenos Aires e México. E a gente, obviamente, atende a todas as regiões. Por exemplo, a gente tem Microsoft, que é um dos grandes clientes nossos, que a gente fez uma operação de aglutinar 12 agências que eles tinham na região para ser oferecida só por uma, que no caso é a Oliver. Uhum. O que a gente fez? A gente criou centros de produção e de equipe em São Paulo, Buenos Aires e, nesse caso, em Miami, para ficar próximo do headquarters da Microsoft. Mas da equipe, que na época, no modelo inicial, tinha mais ou menos 30, 40 pessoas, tinham pessoas de cada região que a gente trabalhava. Então é importantíssimo, se você vai servir a Guatemala, que tenha alguma pessoa que viveu lá. Não importa estar vivendo, mas que viveu lá, que tenha essa vida genuína, essa experiência genuína. E nesse sentido, eu acho que é a parte que é complexa no sentido de formar essa equipe, mas na prática, se você tem essas pessoas, o negócio sai muito mais tranquilo. Bom, a Oliver também faz parte do The Brand Tech Group, que investe pesado em tecnologia, em inteligência artificial. E essa palavra inteligência artificial é difícil lugar que a gente não converse, que a gente não conceitue, em que ela não está presente. Isso aí muda muito o trabalho de vocês? Como é que é? Não muda, não só o trabalho nosso da publicidade, mas do mundo inteiro, né? Eu estava no SXSW e lá só se fala nisso. Inclusive esse ano rolou várias críticas que o assunto foi mais do mesmo e só inteligência artificial, né? Mas ninguém discorda que é um tema que mudou, está mudando e vai mudar muito, mas muito a nossa vida, né? Então o grupo ele investe muito. Ano passado a gente recebeu um aporte da Brand Tech Group de 115 milhões de dólares, série C de investimento, e todo esse dinheiro está sendo aplicado em investimentos na área de inteligência artificial, como o Pencil, que é uma ferramenta que a gente tem proprietária. Isso que eu gostaria de conhecer um pouco mais, de entender um pouco melhor, como que é essa ferramenta Pencil? O que ela ainda consegue acrescentar na criatividade, nas ideias, enfim, em todas as campanhas de vocês? O Pencil, ele é uma ferramenta que você imputa todos os dados da sua marca lá dentro. Então, para dar exemplo de Microsoft que eu dei aqui, você coloca todos os dados da marca lá dentro para a ferramenta entender, que são os LLMs. A gente tem os nossos LLMs próprios para inserir esse dado lá dentro, para a marca entender não só o propósito, ways of working da marca e projeções futuras. Então, uma vez que a ferramenta entende quem é a marca, para criar
as campanhas, fica muito mais fácil, porque ela tem um banco de dados infinito para consultar essas informações. E a partir do momento que a gente cria, a gente começa a criar as peças. Vai ter uma campanha de lançamento de determinado produto. A própria ferramenta, você tem um briefing que você faz com ela, ela já dá inputs necessários, acho que a gente pode vir por aqui ou por ali, buscar mais informações aqui, e ela te dá as opções das peças criadas, seja na parte criativa, de ideia, e principalmente também na parte de execução. Uma vez feito a criação principal, o desdobramento dessas peças é quase que automático e já conectado com mídia. Daí quando sai na mídia, em determinado veículo, e a performance dessa peça foi mais ou menos, a ferramenta devolve com insights para melhorar essa peça para o próximo flight. Sabe que eu fiquei pensando aqui nos conceitos que você abordou anteriormente, eu pensei no Faster. Sim. Com certeza deve implicar numa dinâmica, numa rapidez e numa eficiência muito maior. Sem dúvida, acho que implica nos três. No Faster, que fica muito mais rápido, no Better, porque eu tô performando e otimizando em real time essa campanha baseado em dados, que é o que importa. E Cheaper, porque obviamente você criar 100 peças pela ferramenta é muito mais acessível do que 100 peças num recurso alocado. Luiz, tanto quanto a inteligência artificial, eu acho que outra palavra, digamos assim, que é indispensável, qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer ideia hoje no mundo, não tem como você ficar ausente da sustentabilidade. E é interessante que vocês também atuam, vocês trabalham e têm essa preocupação com sustentabilidade. Agora, a pergunta que eu preciso fazer é como que funciona isso? A gente tem sim uma preocupação constante, não só Latam, mas principalmente global. A gente é membro de duas associações, EdGreenNet e EdZeroNet e EdGreen. São duas instituições que nos apoiam com educação, com ferramentas e com auxílio para a gente ter uma operação muito mais sustentável. Sustentável como? A gente tem, por exemplo, metas até 2030 de zerar a emissão de carbono nas nossas operações. Só no passado a redução foi de 27%, no último reporte que teve de redução de carbono. A gente tem metas também de ter os nossos escritórios todos renováveis, com energias renováveis. Começou por UK, no Reino Unido, já é 100%, e a gente tem um plano para todos os outros escritórios serem também. A gente treinou ano passado 630 pessoas em produções criativas sustentáveis, que tem também o suporte da EdGreen nesse caso, dando a metodologia, a ciência e o apoio. E a gente tem uma plataforma interna que chama Insiders, que é uma academia, que é uma universidade que tem uma série de conteúdos e, obviamente, também conteúdos sobre sustentabilidade. Eu entendo por aí, então, que a palavra sustentabilidade, ela permeia todo o conceito de ESG. Não tem como não permear. Não tem como permear, e o Simon Martin, que é o fundador, ele é muito duro em relação a isso. Olha. Não existe empresa com sucesso se ela não for sustentável. Eu tenho certeza disso, sobretudo no mundo que nós vivemos hoje, com tantas circunstâncias adversas, você ter essa sinergia com tudo isso é fundamental. As campanhas que vocês têm feito, ficou destacado a campanha da 3M na Argentina. Fala um pouquinho mais sobre isso. Essa campanha foi muito legal. Ano passado, ela saiu. Foi uma campanha que a marca 3M é uma marca muito especialista em cabelo. Ela tem uma profundidade com as consumidoras dela muito, muito extensa. Só que ela chegou na Argentina num limite, que ela não crescia mais porque ela estava quase que nesse nicho, quase não, ela estava nesse nicho de especialista. Bateu no teto. Bateu no teto. Ela precisava de outros argumentos para poder crescer a marca. E a gente trabalhou com o cliente nesse novo posicionamento que começou pelo produto. Essa foi a parte mais interessante. O produto ele não tinha mais linhas para cabelos lisos ou cacheados. A gente passou a criar coleções, como na moda. Ou seja, qual que foi o grande insight? A gente precisa tirar essa marca do salão de beleza, que são as cabeleireiras profissionais falando desse assunto, e levar para as passarelas. E foi isso que a gente fez em conjunto com os clientes. Primeiro pela linha de produto, dividido em coleções, como coleções de moda. A gente chamou fotógrafos e diretores para produzir todas as peças com a linguagem de fashion
também, vídeos de how-to que ensina como fazer determinado penteado, como lavar, também foram feitos na linguagem de fashion e não com a câmera em primeira pessoa, que é o que a gente costuma ver nas redes sociais. E o que aconteceu de resultados foi que no final dessa campanha a gente cresceu 3 anos em um ano. Em um ano. A meta era em 3 anos, a gente conseguiu já no primeiro ano. Nesse primeiro ano a gente dobrou o awareness da marca e a gente ganhou um F na Argentina de campanha mais eficiente naquele ano. Agora, que interessante isso, né, Luiz? Porque a sensação que eu tenho é que o tesouro já estava lá com a marca, eles tinham tudo. Vocês mudam a concepção de se enxergar, de se apresentar esse produto para a sociedade, ou seja, parece que tinha algo escondidinho ali que vocês vão falar, ó, essa é a cereja do bolo, Exato. Vamos por aqui. E aí muda tudo. Exato. O produto tinha, startup tem muito essa lógica, eu tenho um produto, mas não sabe comunicar. Não que a Unilever não saiba, ela é uma das referências em comunicação. Mas nesse caso, sim, o produto estava lá muito bom, mas precisava de uma história nova para vender o mesmo produto. Agora, fala para mim uma coisa sobre a campanha That's Not My Name, que teve uma relevância extremamente importante, sobretudo no TikTok, e que teve o foco, sobretudo, no que diz respeito à colocação de apelidos em mulheres. Uma campanha conscientizando sobre isso. Exato. Essa campanha foi no Brasil para a Dove, e Dove já é uma marca muito ativa em termos de posicionamento, de propósito. E ela tem um propósito sobre a beleza real, né? E outra coisa bonita no relacionamento próximo ao cliente é que você está muito conectado a essas diretrizes do cliente, mas principalmente as culturas que respondem a essa diretriz. E nesse caso, a gente tinha uma estrutura de social listening e de cultura que identificou uma trend, que era uma música que chama-se, né? That's Not My Name, e que é uma música ingênua. Ela fala, meu nome não é Jane, meu nome não é Stacy, meu nome é X. E celebridades e influencers abraçaram essa música e fizeram brincadeiras. Por exemplo, Will Smith, que era chamado de príncipe pelos filmes que ele fez. Ele fez, meu nome não é príncipe, não é isso, não é aquilo, é Will Smith. Falei, cara, legal, bombou essa história, mas para a Dove não pode ser sem sentido, só uma brincadeira. Sim. E a gente tem outra pesquisa que a marca tem que 65% das pessoas não gostam de ser etiquetadas, né? E se a gente vê no caso de mulher, seja por aspectos físicos, tem um padrão fora da beleza, o corpo ou a beleza em si, a gente fala, cara, vamos pegar esse insight e aplicar para apelidos que a gente sabe que existe desde a nossa infância, escola, e vamos pegar pessoas conhecidas que são enquadradas nesses apelidos e vamos responder que esses apelidos não me identificam, não é meu nome, né? E bombou quando a gente fez isso. E essa responsabilidade social, a gente pode dizer que ela está mais presente nas agências, nos clientes, na sociedade? Em todos os lugares. Eu acho que a gente está num mundo agora, para ser bem honesto, que está mudando um pouco o paradigma. A gente está vivendo nesse exato momento isso. Mas a gente tem muito estabelecido nas marcas, nas agências, uma responsabilidade social muito grande. Eu espero que isso não mude nos próximos anos. Eu fico pensando no nível de percepção que os publicitários precisam ter da sociedade, de todo esse movimento, de toda essa transformação que dizem até ser líquida, não é mais tão rígida. Vocês têm que ter um olhar atento. Eu queria dizer o seguinte, que eu fico imaginando o nível de repertório que vocês têm para conseguir chegar exatamente onde é necessário. O repertório tem que ser massivo, você tem que viver de pessoas, você tem que consumir gente, a cultura, sociedade, tudo que está falando, porque no final a sua ideia, ela parte dali. Não é uma ideia original que ninguém nunca teve. Ela tem uma raiz, e a raiz sempre está na cultura. E eu vou até emendar em outro aspecto, nem sei se a gente iria por esse lado, mas essa cultura, esse conhecimento profundo, você tem que ter também com a inteligência artificial. Porque o que é inteligência artificial? É um prompt. Você tem uma caixa que você vai perguntar ou pedir para a ferramenta te devolver algo. Se você não tem a cultura suficiente para saber o que você quer perguntar, as informações e até a gramática apurada, a devolutiva não vai ser boa.
Ou seja, existe uma recíproca. Ô Luiz, para você chegar a ser CEO da Oliver, com certeza você já tem uma trajetória longa, de muita experiência. Fala um pouquinho do Luiz Constantino, como é que é isso? O Luiz, ele trabalhou sempre na maioria da minha experiência profissional foi em grandes grupos globais, o que me trouxe um repertório muito grande. Não só culturalmente, porque eu tive contato com pessoas do mundo inteiro, mas também saber entender marcas grandes, como elas operam e como elas chegaram lá. E, obviamente, eu trabalhei com marcas pequenas ao longo do caminho. Mas a minha trajetória, eu diria que ela chegou onde chegou hoje. Eu lidero uma empresa de in-house, que de certa maneira, não é o mainstream das agências, mas toda a minha história profissional, eu sempre optei pela porta lateral. Enquanto todo mundo estava falando de ATL, que é propaganda na TV, que é rádio, eu já estava no digital. Então, assim, digital, foi uma das primeiras operações a ter equipe dedicada de social media. Então, essa experiência, trabalhei num grupo muito focado em mídia, tenho uma experiência grande, também entendo a mídia. Então, essa experiência mais vindo pela lateral, acho que me formou como um profissional mais amplo. Nesse sentido, eu consigo enxergar o modelo in-house ou uma operação diferente de uma maneira muito mais robusta nesse sentido. Você consegue imaginar qual ou quais seriam os próximos desafios da publicidade? Eu acho até complicado falar de próximos anos, porque as mudanças são tão rápidas que às vezes a gente está falando agora, na hora que termina, já mudou ali na frente. Exato. Eu acho que próximos anos não dá, é impossível. Eu trabalhei com uma marca que a gente fazia o planejamento dela de 25 anos. Imagina, hoje é irreal. 25 para os próximos 25. A gente trabalhava, ficava um mês alocado. Hoje, quando você fala um ano, equivale a 10, no mínimo. Então, imagina eu dar uma previsão daqui a um ano, eu vou errar. De uma maneira muito precisa ainda eu vou errar. Mas o que eu diria, que eu vou ser mais filosófico nessa resposta. O que a gente vai precisar num futuro muito próximo é equalizar o fator humano nessa entrega. Porque, como eu disse, a inteligência artificial ela vai cada vez mais ter um papel relevante. Sim. Não só em termos de quantidade, mas na qualidade, te ajudar a criar, a fazer estratégia. Só que trabalham com bases de dados. E, independente dessas bases serem muito, muito grandes, as respostas vão partir de um senso comum dentro dessa base. Voltando ao SXSW, eu participei de um evento que ele deu um exemplo que uma determinada empresa coloca todos os gerentes para fazer o planejamento de determinada categoria com a mesma base que a empresa usa, uma base própria dela, as respostas invariavelmente vão ser parecidas. E quem que vai fazer a diferença? O fator humano, de olhar essas respostas e dar a torcidinha ali para que de fato tenha algo inovador nessa história. Então, para mim, por mais curioso que pareça, é ter um fator humano bem sólido nessa relação. E pensando nisso, Luiz, como é que vocês enxergam esse profissional da publicidade? Que tipo de formação, que tipo de vivência, como nós falamos aqui, você deixou bem claro, da vida, de gente, que tipo de profissional vocês, o mercado precisa e espera? Eu acho que na publicidade não necessariamente você tem que se formar na disciplina que você está se aplicando. Tem vários casos de pessoas muito bem-sucedidas que não são da área de publicidade. Tem muitos engenheiros, por exemplo, muito bem-sucedidos, administradores e assim por diante. Eu acho que tem que ter uma experiência, de novo, ampla, mas o que a gente está? Na Oliver, por exemplo, tem hoje um direcionamento global que qualquer posição, não importa se é de criativo, se é de estratégia, se é de atendimento, tem que ter experiência, não experiência prática, mas conhecimento em inteligência artificial. Nenhuma área hoje ela caminha sem o conhecimento, sem o apoio e sem uma vivência fluida com a tecnologia. Pensando no modelo in-house, que tipo de orientação, que tipo de dica, digamos assim, você deixaria para as empresas que necessariamente
prestam atenção nisso, mas às vezes ainda ficam receosas de dar esse passo, adotando o modelo in-house? A primeira dica é fala com a Oliver. Mas falando sério, eu acho que é uma mudança de operação. É como que ela quer se estruturar. E toda mudança requer estudo, ciência por trás. Então, o primeiro passo é você ter uma consultoria de como você pode fazer isso e, de novo, como a Oliver, outras têm esse serviço de entender o formato. E uma vez definido esse formato, quero sim in-house, que você tenha um parceiro que de fato consiga entregar. E não só entregar, mas somar ao processo. Quando eu falo que a Oliver ela tem que ser a extensão do marketing, é que ela tem que ser um organismo pertencente à corporação e não um parceiro externo que entrou lá quase que como um vírus que não vai ajudar esse organismo a viver e a se reproduzir. De uma forma geral, demora um certo tempo até conseguir essa sintonia ideal? A partir do momento que se chega e implanta o projeto, como é que é? Quais são esses primeiros passos? O primeiro passo a gente chama de discovery, que é o passo da descoberta. É quando a gente ainda está estudando. Obviamente teve o estudo prévio do planejamento, da consultoria, mas nos 3 primeiros meses ainda a gente está na fase de discovery. Porque só na prática você vai saber que determinada disciplina, não era para esse lado, era para esse. Então, nos primeiros 3 meses, ainda tem margem grande de alterar a estrutura, o modus operandi dessa operação. Depois tem uma fase de implementation, que daí sim a gente entra e começa a se aprofundar profundamente na execução do que foi planejado nesse período anterior. E depois a fase de evolution, que daí a gente vai para crescer essa operação não só nas disciplinas, mas principalmente na qualidade cada vez melhor das entregas. Nosso tempo já está terminando, mas eu gostaria ainda de pegar no gancho da constante evolução em que estamos vivendo, com mudanças de postura de mercados, de importações, de exportações, portas fechando, portas abrindo, inteligência artificial. Como é que vocês entram em sintonia com todas essas transformações que às vezes são tensas para pensar em soluções, para se atravessar melhor um período que às vezes pode até ser chamado de vendaval? Exato. As crises, para mim, elas são frutíferas. É da onde a gente consegue espremer oportunidades, porque é no momento que todo mundo está pressionado e é na pressão que você consegue dar o seu melhor, né? E obviamente não por uma razão muito bonita, porque todo mundo está pressionado, mas Exato. Enfim, eu acho que nesses momentos de pressão, tanto a agência quanto o cliente, todo mundo se une para encontrar soluções e descobrir maneiras diferentes também de fazer com menos investimento em outros formatos, e por isso eu acho importante essa conexão com o cliente. E eu já tenho vários casos na minha carreira de modelos mais tradicionais que a resposta a essa crise foi uma coisa muito, mas muito criativa, ganharia um Cannes naquele ano, mas não estava conectada com os objetivos do cliente. Então, para mim, tem que ser esse perfect storm, no sentido de todo mundo estar na mesma página e descobrir juntos essa solução em tempos de crise. Luiz Constantino, CEO da Oliver, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer imenso conversar contigo. Obrigado. O prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite. Esse é o JR Trade. Você pode assistir a essa e a outras entrevistas nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast que você pode ouvir no seu tocador de preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.